Graças a Paz, a comunhão do nosso amado Messias, tetos com ver esse vídeo. O vídeo de hoje é que é uma abominação tu seres pobre. Pobre, meus irmãos, não é só aquele que não tem dinheiro. Tu podes ter dinheiro e ser pobre. Eu estou assim porque não estou habituada a acordar cedo, amados. Quando eu acordo de manhã, para mim, o dia já... O meu dia começa a partir das 15 horas. Das 15 até praticamente a minha adrenalina começa mesmo a partir das 6 da tarde, à noite. Às 18 horas, que nós chamamos 8 horas até às 6 da manhã. Eu fico com energia, eu fico com vida, apesar de disciplinar o meu corpo. E pronto, eu sigo assim, né? Mas pronto, a vida, né? Você tem que acordar às vezes para trabalhar, tem que acordar porque tem encontros, essas coisas. Mas a palavra de hoje é um mandamento que praticamente até eu às vezes também falho com esse mandamento, né? E por acaso ontem trouxe uma palavra na sequência da situação que atravessamos em Angola, né? Sobre aquela situação da chinesa. Mas aqui o caso é de Deus ver a pobreza como um pecado, que também as pessoas vão ser julgadas por não acreditarem na mensagem da cruz. E eu sempre digo, meus irmãos, para a pessoa ser crente e ter aquela vida vagabunda do passado, do mundo, então era melhor que não se convertesse, porque fiquei a saber de uma coisa, fiquei triste, pronto, bem triste, desanimada. Vou falando nas pastoras. Se você é pastora e você tem um cargo no púlpito, por favor, evita de cometer adultério, evita de se envolver com os fiéis da igreja. Somente nós que somos angolanos sabemos que a capital de Luanda é uma capital que se baseia com muita transferência, amado. E eu acho, para mim, se você não pode ajudar porque você quer saber a vida dos outros, deve evitar saber a vida dos outros para estar a espalhar. Porque eu normalmente já sofri muito e tenho sofrido também nesse caso de pessoas que gostariam de estar do meu lado, mas que eu sou uma pessoa muito apartada, separada. Então as pessoas vão sempre buscar pretexto para falar de mim, e mesmo até eu sempre vou dizer aqui, antes de eu começar na palavra, né? Depois de eu começar a fazer meus filhos, mesmo antes de eu fazer meus filhos, se eu dizer que saí com uma amiga e a amiga me viu a fazer porcarias, essa pessoa está a mentir. Porque às vezes que eu saía sozinha, para ir no restaurante, já saí com amigas, eu era uma pessoa muito limitada, muito seletiva nas minhas amizades. Eu posso contar o tempo que vivi em Angola, tive umas quatro assim, amigas mesmo de peito. Do resto eram mais, pronto, conhecidas, que consideravam-se minhas amigas. E depois de eu sair de Angola, essa pessoa mesmo que às vezes tem essa coisa de falar da minha vida, do meu passado, ela nunca me viu a ver nada. E essa pessoa, vou ter a ser da igreja. É a pessoa que me ajudou a entrar para a igreja e depois ali me deu um trampolim, também me deu alguns canais da igreja. E a mesma pessoa que Satanás também usou para querer me danificar, enquanto essa pessoa nunca me viu. Nem a única coisa que defeito que essa pessoa me via era que era uma pessoa muito nervosa. Muito nervosa, com os nervos, meus irmãos, na flor da pele. Essa pessoa assim sabe que era uma pessoa muito nervosa. Mas de ver que entre homens que fiz, nunca. E depois de ser também mundana, a mesma coisa. A pessoa saía e várias vezes que a pessoa saía, nunca me viram ali a fazer porcarias, a fazer coisas indecentes. Não. Era uma mulher que andava com roupas muito indecentes, digamos assim, roupas muito curtas, muito sedutivas, mas era algo meu que eu gostava de vestir assim porque eu gostava. Gostava e tu podias ver, mas não podias tocar. Assim eu era. As pessoas que me conhecem sabem como é que eu sou, como é que eu era no passado. Mas aqui o caso é sobre essa situação de você ser pastor ou pastor, somente as pastoras. Saber que quando você se converte, entrega a tua vida a Jesus,
você já tem um aliado, um inimigo, que é Satanás. Então, esse inimigo vai fazer que você vai te ver que você está muito bonita, tem muito poder, e essa coisa toda. E as pessoas vão olhando para ti. Tem um exemplo, porque Deus permitiu, através de meus pastores, tem um grupo de oração. E todas as pessoas até agora que frequentaram nesse grupo de oração esforçam-se para viver em santidade. Algumas pessoas foram puxadas por essa jovem mesmo que eu disse, que tenta sempre ficar no meu pé e que, graças a Deus, espera, porque ela sabe como é que eu era. E por ter me convertido, por isso que eu ignoro essa pessoa. Eu peço que ela se arrependa, porque ela tem um dom muito, muito bom. Acho que é um dom de evangelista e um dom de maestra, de ensinar as pessoas. Infelizmente, a boca dela de ser fofoqueira e diabólica mesmo, porque uma pessoa quando fofoqueira é má, inventa, né? Passa a vida todo dia no telefone a falar da vida dos outros. É que ela estragar, não chegar no destino que Deus te chamou para isso. Mas eu não vou perder o meu tempo a falar dessas pessoas. Mas aqui o caso é mesmo quando você te dá um cargo, você tem que ser um exemplo. Você tem que mostrar. E o exemplo não pode ser tu, tem que ser Jesus também. Porque Jesus é a peça fundamental do cristianismo. E todas as pessoas que eu liderava, que estavam embaixo da minha liderança, todas, literalmente, aprenderam a ter uma vida a temor a Deus. Porque eu não aprendi outra coisa se não for te ensinar a ter intimidade e buscar na presença de Deus. Porque eu creio que se não tivesse, eu já estou convertida há 13 anos, praticamente. Podia estar antes, mas antes eu não estava convertida. Desde 2006, passei, eu ia para a igreja, mas ainda não estava convertida. Para ser sincera, eu ia para a igreja por uma questão que eu tinha problema com a justiça e ia para pedir oração e era como se fosse uma obrigação que eu tinha que ir para a igreja. Mas depois de 2009, eu tive um encontro com Deus. Então, não sei ensinar as outras pessoas a ter a comunhão e intimidade com Deus. Porque você tendo intimidade, você vai desarrojando a santidade, vai desarrojando a fidelidade, a pureza. Se bem que no mundo, já fui uma pessoa que já tinha mesmo, como é que eu digo, era uma pessoa meia íntegra, não digo íntegra na totalidade, era meia íntegra, mas procurava ter integridade quando falhava com os outros, independentemente do erro fosse muito grave. Eu procurava falar na pessoa, desculpa, eu falhei, tens o direito aqui de me castigar, tens o direito aqui de ficar fatigado comigo, tens o direito aqui de também me pagar um revenge, tens todo o direito. Eu era assim, quando era mundana. Mas quando me converti, comecei a ver que a integridade era muito importante para Deus. E quando você, pastor ou pastor, envolve-se com os fiéis da igreja, amados, eu acho que tu tinhas que ter a capacidade de renunciar a esse cargo. E é isso que os meus pastores, o meu antigo pastor, e esse pastor que eu agora frequento na igreja sempre diz, os homens não podem estar muito próximos das mulheres, porque há pessoas que têm mesmo fraco. E eu também evito, porque normalmente Satanás, quando sabe que tu te convertes, tu vai dizer, estás muito bonita, estás muito vaidosa, tens muita autoridade. Então, com essas coisas, vai te levantar o ego e tu cais. E eu, mais do que ninguém, meus irmãos, eu sei as condições que me encontro. Eu sei as condições que eu tenho. Digo sem Deus, eu sou uma pessoa miserável, sim. Por quê? Porque fisicamente tenho praticamente, não tenho assim ninguém que eu possa contar, tirando meus filhos e Deus. Eu sei o estado que me encontrei, eu sei o estado que eu era, e eu sei o que é que Deus fez com a minha vida e tem feito com a minha vida, através da sua palavra. Esse é o motivo. Quando eu saio aqui vos falo que vale a pena viver a obediência. Aqui não é fácil muitas das vezes, porque você tenta fazer certas coisas, principalmente as pessoas que te fazem mal, injustamente, você quer pagar o troco, você não pode. Mas aqui o caso, a gravidade de você poder ser abençoado e pela tua ignorância você não é. Eu tinha lido Deuteronômio, tenho duas Bíblias, minhas Bíblias todas tragam porque todos os santos dias. Eu como gostava de leituras, agora só leio a Bíblia. Também leio livros, mas me encanta ler a Bíblia. Aqui está Deuteronômio 28, que está: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem
e seguirem cuidadosamente, sim, e seguirem todos os seus mandamentos, colocará muito acima e todas as nações, essas coisas todas que Deus está falando, né? Todas as nações, e vocês serão, não consegui, tem que ver, próximo. Esse versículo, meus irmãos, toda a gente aqui peca, porque se você não peca com o teu próximo, peca com olhar, peca com algum pensamento, peca com alguma coisa. E depois, hoje, o pastor, por acaso, um pastor que tenho muita admiração, esse verdadeiramente é mesmo um servo de Deus, talvez, que eu vejo. E uma coisa que eu não gosto é que as pessoas me põem a mão na cabeça. Desde pequena tive um trauma porque o professor gostava de violar as meninas. E ele gostava de pegar na cabeça. E como já disse, e como era uma criança que estava mais sozinha do que com parentes, também, graças a Deus, que não me violou, porque ele gostava de vir fazer carinho na minha cabeça, um professor de explicação. Então, ando com aquele trauma, talvez até agora eu não gosto que ninguém ponha as mãos na cabeça, não gosto. Mas, bom, talvez não temos escolha, né? Temos que ser, como é que eu digo, respeitar os outros. Yeah. Aqui está o cancelamento, Deuteronômio 15, o cancelamento das dívidas. Desculpem. Os cancelamentos das dívidas. Que está a dizer aqui que Deus não quer que ninguém seja pobre. Que Deus quer que todo mundo tenha o mínimo. E porque as pessoas são ignorantes e preferem escolher para o pecado, as pessoas têm muitas dificuldades, amados. Quando eu digo que Deus não quer que ninguém seja pobre, não vai querer dizer que você seja milionário, mas você vai ter um pão para comer, vai ter uma água. Mas se Satanás leva isso nesse âmbito de você ser tão rebelde, que só vai depender de um ministro, do governo, do vizinho, do marido, da vizinha, enquanto você tem duas mãos e poder ajudar. E aqui também está que você seja pessoas generosas. Graças a Deus, desde pequena, sempre Deus me fez uma pessoa generosa. Todas as semanas, quase, eu compartilho meu pão com necessitado e menesteroso. Em várias nações, todos os santos dias. E por quê? Porque eu também sei o que é fome, eu sei o que é não ter, sei o que é um abandono, né? E graças a Deus que esse trauma Deus tem curado diariamente. Então, quando uma pessoa vem dizer, não, pobreza é de Deus, amados, não é, porque você vai ser julgado por isso. Porque você, quando não tem, você pensa roubar. Essa é a situação que nós temos no continente africano. Você pensa prostituir-se, você pensa prejudicar. E eu acompanhei um culto da profeta Dina, uma mulher que eu amo muito. E espero que as pessoas cuidem bem dela lá em Angola, de verdade. Eu tenho orado, intercedido por ela, que Deus envie escoltas angelicais que ela escolta naquele lugar onde ela está. Porque ela estava a ensinar as pessoas como você pode ser abençoada e quais são os pontos que podem te impedir de você não ser totalmente abençoada, tanto na saúde como nas finanças. São pontos talvez insignificantes para os olhos dos homens, porque verdadeiramente são pessoas muito perversas, que estão habituadas, que têm que passar a língua na boca, a língua nas costas, língua em todos os sítios. O que eu aprendi com essa palavra, e tenho aprendido, que tudo no nosso corpo sim tem uma função. E quando você conecta-se com Deus, Ele tem a capacidade da sabedoria, mesmo na área íntima, de tu, sem ter que pôr a boca no pênis do teu marido, ele ter prazer. Eu já fiz um vídeo aqui. De você não precisar ter sexo anal, só mesmo na vagina, você dá prazer no teu parceiro. E o teu parceiro, com um beijo, carícias no pescoço, carícias nas orelhas, carícia na mama, você consegue sim dar prazer suficiente na tua esposa. Mas o que Satanás faz? Satanás introduz heresias, doutrinas que parecem ser muito boas, muito filosóficas, muitos blá blá blá, mas isso fere a palavra de Deus. Porque seria em vão, amados, Yeshua pagar o que ele pagou na cruz do Calvário, para que hoje não tivéssemos um pão. Amados, sem Deus não teria esperança. Sem Deus, eu não sei o que seria da minha vida. E isso, às vezes,
que me faz às vezes quando eu vou num sítio, certos meses eu falo, certos meses eu não falo. Muita gente fala, ela é muito observadora, ela é muito calada, ela é muito estranha. Não, eu não sou estranha. Porque também Deus também fala, quando você vai num sítio que você não conhece as pessoas, não pode estar falando demais, porque também só erras, porque às vezes não entendes da conversa e tu te metes naquele lugar. E eu entendo com essa palavra, mano. Quando você ouve a voz de Deus e não faz, por mais abençoado que você se sente que vai ser, tu não és abençoada, mano. Porque Ele é Deus e você é servo. E a humildade não é só você estar em certos meios, mostrar uma cara de pena e rir com todo mundo. Na humildade, tu tens a capacidade de ver alguém que te magoou, te ferir, e você poder lavar os pés dessa pessoa. Mas não é lavar para te falar que você é humilde, mas é lavar, saber, puxa, essa pessoa precisa de uma ajuda. Então, tudo isso vai te poupar, Deus vai te prover, Deus vai te guardar, Deus vai te dar carinho. Por norma, eu sou uma pessoa muito ranhosa e difícil de lidar. Quando tu me conheces e tu ganho a tua confiança, eu ganho a minha confiança, mas não me importa fazer o que tenho que fazer por essa pessoa. Gosto de ser loyal. Mas nos dias a dia sou muito radical, amado, com os rapazes, com as pessoas que vivem comigo dentro de casa. O que eles veem fora, vem dentro. E a pessoa às vezes fala, puxa, você não é fácil. Não, porque Deus também não é fácil. Por quê? Porque você seguindo os comandamentos de Deus, passas a ser estranha para as pessoas que vivem uma vida vulgar e vulnerável para o mundo. Amado, eu não conseguiria entender. Alguém vem para a igreja, isso passou na minha igreja, na minha antiga igreja, vem acompanhada com o marido, e você destrói esse lar. Meu Deus, no mundo já é pesado, imagina na igreja. Por isso que eu aconselho aqui. Eu, quando estou em casa, às vezes fico à vontade. E às vezes faço uns vídeos. Se você acha que esses vídeos não são prestáveis para ti, meu amado, vê os vídeos que podes aprender algo. Mas não vê os vídeos que tu disposto pode ser uma provocação e vir pensamentos negativos. Porque as pessoas às vezes trazem a palavra de Deus e brincam. Mas com Deus não se brinca, amado. Com o mundo ainda é pior, agora com Deus, que te conhece. E quando nós falhamos, Deus nos perdoa. E é uma coisa que eu aprendi. Se você já está numa terceira dimensão com Deus, e ali cometes um adultério, aí fazes algo terrível, Deus te perdoa sim. Mas eu acho que a confiança Ele já não vai ter. Já não vai poder te dar aquela confiança de você estar naquela intimidade, porque você caiu. Aí vimos com Moisés. Aí vimos com vários santos homens de Deus que tiveram essas falhas. Voltaram, mas não foi naquela plenitude que eles estavam no primeiro. Pode ser que eu estou errada porque eu não dei teologia. Então, todo cuidado é pouco. Porque as pessoas falam, os homens são vigaristas. São vigaristas, são perversos. Por exemplo, eu estou na mesa com o meu parceiro. E ele se levanta. E o amigo começa a fazer perguntas. Depende se outras perguntas pode fazer. Perguntas normais. Ok, mas se começa tipo... passou algo, né? Começa a perguntar. Quantos anos você tem? Não sei o quê. Eu não vou te responder. E se eu te responder, eu vou te responder mal. Vou dizer essas perguntas que deves fazer à frente do meu parceiro. Isso é o quê? Não é querer se mostrar. Ela precisa ser muito fiel. Não, o problema não é ser fiel. Porque tu queres que não te faça, não faça outro. Por isso é que eu sempre digo, as falhas que eu tive no passado, eu tive a coerência e a capacidade de sentar com a pessoa que eu podia escolher para ser o meu futuro esposo. E falar, olha fulano, eu falei aqui, falei aqui, falei aqui, fiz ali, fiz aqui. Para ele não ter surpresa nunca. Tem certas coisas, a maioria das coisas eu me arrependo, mas tem certas coisas que eu digo me arrependo por ter falhado contra Deus. Mas contra o homem não sinto nenhuma cosquilha, não sinto arrependimento. Mas para Deus sinto. E tinha a capacidade de falar isso para o meu próximo. Amados, por quê? Porque eu vi na palavra. Essas coisas vai deixar de você ser dependente de um governo, de um vizinho, de cozido e assado.
vai te ensinar que você é imagem, semelhança de Deus. É que você pode ir além. Porque ser rico não é ter mundos e fundo. É tu ter paz interior. É tu poderes caminhar num lugar e dizer, puxa, aquela mulher por mais vistosa que é, mas é uma pessoa que tem fidelidade. Aquele homem por mais vistoso que é, puxa, é uma pessoa com integridade. Amados, sou Deus, não conseguiria pensar, você vai fora e faz algo, chega em casa, olha para a cara do teu marido, olha para a cara da tua mulher. Não tem lógica. E é isso que está a trazer fraqueza dentro das igrejas. Pastor, quando puder, dá uma saltada. A pastora, quando puder, dá um salto. É triste, sabendo, amado, Satanás não vai te falar que ele vai te defamar. Na hora que você está para fazer, não faz, ninguém vai saber. É só uma cueca de lado. Amado, quando você vai fazer, todo mundo vai saber. Em primeiro lugar, você tem que estar consciente que Deus está com os olhos em ti. Os olhos de Deus contemplam sobre a terra. E é aqui onde está essa palavra. Se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus e fazeres o que Ele te pede, então Ele vai te abençoar. Só que nós não ouvimos atentamente a voz dele. Por isso é quando eu ouço uma palavra, tipo hoje o pastor, ele disse que às vezes são pessoas mesquinhas. Mesquinha não é porque você não gosta de dar, não. Mesquinha porque você às vezes sempre ataca o outro. Ai, tu me fizeste isso. Tu não devias me fazer isso. Esse é o motivo, às vezes, de eu sentir irritada continuamente contigo. Isso é ser mesquinha. E ter a capacidade de olhar no teu próximo, puxa, desculpa, isso não é só mesquinha. Da mesma forma que eu vejo que tu falhaste tanto comigo, eu também falhei contigo. Então, Deus dá-me a capacidade de deixar de ser essa pessoa mesquinha. Ali, amado, sendo mesquinha, já estou a fazer um upgrade. Estou a errar nessa palavra. Então, o que é que vai passar? O inimigo entra na corte e te pede a ti destruição, bloqueio financeiro, falta de felicidade, etc, etc. Entendem isso? Por isso é que eu vos digo assim. Se bem que eu tenho algumas restrições. Aí eu recebo convite quase todos os dias para sair. Pessoa muito próxima. Vamos aqui, vamos ali. Eu digo, não quero. Não é porque a pessoa está a desprezar, porque não tem como desprezar as pessoas. Não tem, porque a pessoa também tem uma vida normal, mesmo ainda que não tivesse. Mas eu vejo, puxa, o tempo que eu vou estar ali com risos e comida, se bem que eu estou limitadíssima na comida, não é porque eu quero, é porque é meu sistema do meu corpo. Mas a pessoa diz, puxa, cuido da casa, cozinho, arrumo, quero mais esquadrinhar na palavra. Ajuda-me, Pai, porque a pessoa vê-se como um tão de defeito. A perfeição está em Deus. Porque a pessoa às vezes vê, puxa, falhando com o meu próximo. E estamos num mundo que a vida não é fácil para ninguém. E esse é o mundo que nós vivemos, as pessoas falarem de Deus, mas não viverem aquilo que falam. É uma pena. Uma pena, meus irmãos. Ninguém deve julgar ninguém. Ninguém vai tirar pedra em ninguém. Mas tenha coerência se você é um pastor ou uma pastora. Esse cargo não é qualquer cargo. O que você prega no púlpito, você tem que viver. Você tem que ter aquela ligação profunda, porque senão tu vais te frustrar, vais estando adrabando os fiéis, vais estando roubando os fiéis, e depois no fim onde é que você vai? É isso que eu fazia quando faziam vigília na minha casa. Os rapazes podiam ter até as 3 da manhã, às vezes até as 5. As meninas dormiam em todos os cantos que era da minha casa, mas os rapazes obrigatoriamente tinham que voltar para casa. E eu vejo isso aí que falava, olha, eu me masturbei. Não me masturbou porque você não tem mulher, tem que casar. Se não aguentar ficar sem mulher, vai casar. E ali estás a ouvir Deuteronômio 28, Deuteronômio 15. Mas essa palavra parece que é uma palavra que as pessoas ignoram. Mas essa palavra vale para o pobre, para o rico, para o misterioso, para o gay, para a lésbica, para o sério, para o perverso. A homem perverso, amado. A homem impio. Só de te olhar dá nojo, amado. Te olha com um olhar perverso. E quando, por exemplo, há tempo estava num sítio
essa pessoa olhou para mim e eu olhei para essa pessoa. Essa pessoa teve a falta de respeito de vir até o meu lado e pancar-me. O rapaz pancou-me e não pediu desculpa. Para ser sincera, eu disse no meu coração, imbecil. Não disse vai pedir desculpa, disse imbecil. Cara de... Uhum. E às vezes acontece isso. Eu disse, pai, não é imagem tua criatura. Por quê? Porque o rapaz se sentiu irritado. E o outro rapaz, eu estava também num sítio. O rapaz chegou, epá, você é homem de negócio, não tem que estar falando lá de uma pessoa que você não conhece, falar de carros de 10 mil, 5 mil. Eu disse, pô, coitado desse homem, precisa de se arrepender. E essa pessoa aí falava de negócios, e negócios, e mais negócio, e mais negócio. Amado, eu só sei que falava de negócios, de cozido e assado, é hora de meditar. Cozido e assado. E quando viu essa pessoa que não lhe dei atenção, recolheu-se e desapareceu. É ser orgulhosa? Não, amados. É saber quem tu és. É saber aonde tu vais e quem você serve. Porque no mundo há regra. Você, quando serve o inimigo, tem regras que você não cumpre e não faz, você está lixado. Tipo, te pega uma pomba, 2 pombas, te mandam enterrar essa pomba na direção onde nasce o sol ou na direção do norte. Se você enterra essa pomba na direção do sul, onde o sol não nasce, o que você estava para ativar, o principal do demônio estava para ativar, não é ativado, amado. Então você fala, não vi, não sei o quê. Mas outra vez, não esquivandeiro. Não posso comparar Deus com esse inimigo. Porque com Deus você faz tudo torto, Ele vai sempre te ensinando até você conseguir fazer as coisas como deve ser. Então o vídeo se tornou longo. Espero que tenham paciência, porque estou meio em zonza. Vou meditar um pouco, talvez vou orar em línguas. Depois vou dormir, porque para mim, durante o dia, sempre me foi difícil. Eu faço muita coisa durante o dia, mas não tenho aquela concentração que eu tenho a partir das 15, às vezes 18, e tenho mais concentração quando está escuro. Não sei porquê. E uma coisa que eu tenho a certeza é do mundo espiritual. Às vezes eu estou na minha sala, eu estou a meditar, acabei de orar. Eu vejo anjos na sala. E é como se fosse, tipo, ontem. Tinha assim um anjo muito céu e olhar para mim. Era como se fosse que ele não sei se Deus fez aquilo, que não deu conta que eu estava a ver. E eu vi como esse anjo falou com outro, ela não está nos vendo. E eu respondi do natural, eu estou a te ver. Tu estás ali, atrás do banco, no da cadeira. E como se fosse que ele riu. É uma coisa, às vezes estou com meus filhos a falar, e eu vejo que cada um tem um anjo atrás deles. E mais coisas que a pessoa vê. Então, mas quando você está consciente dessa realidade, tu não tens como cometer uma loucura. Tipo, às vezes eu estou num sítio, às vezes tem assim um gesto ou uma dança. Eu ouço assim, isso é, tu estás a ser perversa, impia. E digo, oh, e ali paro. Por quê? Porque tu notas, também quando tu estás a cantar, a louvar, muitas das vezes tu te unes às orações angelicais. Então, eu ando bem ciente, porque às vezes estou na sala sozinha, e tu vês os anjos ali de pé a olhar para ti, como estão te proteger. Como também quando eu estou a orar, eu digo assim, pai, quero o teu fogo aqui. Tu notas a pessoa que está do meu lado, não está assim, ai, estou a sentir muito calor, ai, estou a sentir muito calor, ai, estou a sentir. E eu também, às vezes, amado, às vezes eu tiro toda a roupa, só fico com... Porque eu tenho uma camisa interior que eu gosto de usar, porque a pessoa transpira às vezes. Eu fico com aquela camisa e aí o pijama. Mas é um fogo, eu digo, pai, já não aguento. É isso que passa. Então, quando você sabe essas verdades, mas não tem como tu te comportar como uma louca, não tem como tu te comportar como uma estúpida. Às vezes são transferências que você recebe do teu próximo, que está próximo dessa pessoa. E eu quando vejo já algo assim, que a pessoa está sendo muito rápida, eu digo, ai pai, liberta.
aqui já deve entrar alguma coisa, que estou me vendo já fora do meu limite. E Deus me liberta. Yeah? Por isso eu vejo o cargo de ser pastora, ter cargo na igreja, um cargo pesado. Porque eu creio que o cargo que Deus me dá é ver e falar-vos, trazer a mensagem e orar no secreto. Vocês imaginam as mensagens, às vezes, eu recebo muita mensagem via e-mail, as pessoas têm aquela reverência, aquele respeito quando mandam, ai, que Deus te abençoe, ai, que Deus, porque eles nunca viram outra coisa se não for a verdade e a realidade que Deus faz com a vida deles através da minha boca. Yeah. Então, meus irmãos, que Deus abençoe os subscritos, as pessoas que vão ouvir a palavra. E nunca percam a fé, que Deus vai tocar nas casas governamentais. Só não toca porque há muita corrupção dentro das igrejas e fora também da igreja. E não há melhor coisa, experimentem, amado, é viver a obediência com Deus. Você vai rir, você vai chorar, você vai ser feliz, você vai ser rápida, você vai ser zonza, você vai ser mansa, você vai poder suportar certas coisas que às vezes te caem mal, etc, etc. Que Deus abençoe, os guarde. E saibam que vocês não estão só, tem anjos a vosso redor de verdade. Aí eu fico ali, eu fico a ver. Ficam bem observadores a olhar para mim. Eu digo, e por quê que estão a olhar, pai? E por quê? Não, eles estão a te guardar, filha. Estão a te proteger. Toda a força demoníaca. E às vezes a pessoa entra num sítio, entra numa igreja católica, mas aquela era demoníaca, aquelas imagens. O padre falava, mas eu olhava aquelas imagens e, ai meu Deus, horrendo. Eu via ali cadáveres, via ali coisas horrendas. E você não pode falar, porque às vezes o teu sentido espiritual se abre e tu diz, uau, bem estranho. E isso que às vezes acontece, às vezes estou a falar com uma pessoa da minha casa, quando eles vão na rua, olha, também falaram igual, olha, passou assim. Deus quer fazer contigo, tu és um converso. Fazer contigo, tu és uma prostituta. E não banaliza um altar, por favor. Não despreza um altar. Até um lugar santo, sagrado. Será que Yeshua podia pagar aquilo na cruz mesmo só por show, por fama? Não, meus amados. É por você. Porque nesse mundo vemos com meio de pessoas muito diabólicas. Te olha, ele vou prejudicar essa rapariga, vou lhe fazer mal. E Deus não permite. Então, que Deus abençoe, guarda. Chegou a minha hora de meditar. Comunhão. Shalom.